Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 44. Amado, tá acabando, mas enquanto eu botar a vinheta para passar, não esquece não, se inscreve no canal, curte, compartilha, escreve a tua dúvida nos comentários, fala comigo porque eu quero te responder. Amém, querido? Então, olha, quanto mais a gente faz isso, mais o YouTube percebe que o vídeo é relevante e vai mostrar para outras pessoas que não pertencem ao nosso canal. Amém, querido? Então, logo depois da vinheta, tô te aguardando aqui e vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 44. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 44. Amado, tá quase acabando o livro de Gênesis, mas olha, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, você tem 43 episódios para assistir. Então, fica calmo. Eu vou colocar aqui em cima um card do YouTube. Ele deve aparecer aqui, uma bolinha branca. E aí você vai ter acesso à série Gênesis clicando nessa bolinha branca. Caso ela não apareça, aqui embaixo tem o meu nome, Pastor Alexandre Santos. Você clica lá e você vai parar lá no meu canal no YouTube, que é Ministério Caminhos. Lá você vai ter vídeos e playlist. Não vai em vídeos, porque vídeos ele vai mostrar todos os vídeos. Vai em playlist e lá você vai encontrar série Gênesis. Você vai encontrar desde o episódio 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que eu te aconselho? Leia primeiro a Bíblia, capítulo 1, depois assiste o episódio 1. Leia o capítulo 2, depois assiste o episódio 2. Leia o capítulo 3 e assiste o episódio 3 e assim por diante. O livro de Gênesis é um livro curiosíssimo, é um livro maravilhoso, é um livro que fala da nossa origem, o livro fala da origem da raça humana, como Deus criou e os planos que Deus tem para nós. Então, amado, assim, estudar o livro de Gênesis é uma coisa tremenda. O objetivo da série Gênesis é esse, é trazer um estudo intensivo do livro de Gênesis, onde a gente lê a Bíblia junto e eu consigo tirar dúvidas, trazer curiosidades, falar um pouco de teologia para você e trazer uma aplicação prática para a nossa vida, uma aplicação que alimente, que abençoe tua vida. Amém, querido? Então, logo depois do pause, eu estou te esperando aqui para Gênesis capítulo 44. Amém, amado? Bom, querido, Gênesis 44 é um capítulo de transição. Na verdade, deve estar saindo do 43, né? Ele é uma continuação do 43 para entrar no 45, que é tão esperado, né? Mas eu acho curioso que o capítulo 44 ele é a conjunção dos dois sentimentos que eu tratei no 42 e no 43. No 42 eu falei do sentimento de culpa que pairava sobre os irmãos de José. E no 43, que é o passado, eu falava sobre o sentimento que é trazido pela falta de perdão. Porque na verdade, amado, muito embora a gente saiba que José vai perdoar os seus irmãos, que José já tem essa consciência, havia a necessidade desse perdão acontecer, desse episódio acontecer, para que então a paz viesse. E ainda não aconteceu. José ele ainda está trabalhando ali os sentimentos, José ele ainda está ali flertando com o poder, com a autoridade que ele tem em cima da culpa que os irmãos carregam. Então ele está querendo arrancar informações e ele está usando da estratégia que ele tem, do poder que ele tem, da capacidade que ele tem agora como governador do Egito. Ele ainda não liberou perdão. E isso traz sofrimento para ele. A gente vai ver no capítulo 42 que os irmãos têm um sentimento de culpa. Eles conversam entre eles, se culpando o tempo inteiro pelo que eles fizeram com José. Ou seja, eles não conseguiram esquecer. E eles também não conseguem corrigir, eles não conseguem consertar o que fizeram. E a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 43 passado, que José chora copiosamente. Depois lava o rosto, se compõe, vem, come com os irmãos. Aliás, o capítulo 43 ele acaba aí, né, amado? Eu falei de perdão, mas acaba quando ele volta para o almoço com os irmãos, que ele come
na presença dos irmãos. E vamos combinar, né, amado? Comer na presença dos inimigos é um negócio difícil, né, amado? Né? Então veja bem, né, para a gente poder entrar no 44 de vez. Eu não estou dizendo que José é errado, que José não liberou perdão. Não estou falando isso. É claro para nós que José vai liberar o perdão. Só que eu estou te mostrando os sentimentos que essa falta da liberação do perdão traz. Enquanto você não libera perdão, as coisas ficam muito confusas. E o capítulo 44 ele vai falar sobre a conjunção da culpa com a conjunção da falta do perdão. Então, amado, vê se você vai entender. O que acontece? No capítulo 44, que é um capítulozinho grande, eu vou tentar resumir ele para você e vou ler um pedaço dele para você. Os irmãos de José acordam no outro dia e José chama o administrador e fala para ele, enche o saco dos cereais deles, né? Ficou feio, né, essa expressão, então deixa eu corrigir. Coloque no saco dos mantimentos tudo que eles puderem carregar. Coloque todos os cereais que eles puderem carregar. Pega o dinheiro deles, devolve, coloca lá na boca do saco do mantimento deles e coloca a minha taça dentro do saco de mantimento do mais novo, de Benjamim, que é o irmão dele. Veja a astúcia de José. José queria pegar o irmão de volta. Mas não tinha como fazer isso sem ele se dar a revelar e acabar com aquilo tudo, porque o pai dele ainda está lá em Canaã. Vê se vocês conseguem entender, amados, onde é que não bate a astúcia, onde tem a incoerência da astúcia de José com o que realmente deveria ser feito. Ele queria colocar a taça na boca do mantimento, lá do saco de mantimento de Benjamim, para capturar Benjamim de volta. Tá, e o que ele ia fazer com o irmão, com o pai dele, que estava lá em Canaã ainda? Então, essa astúcia, amado, é fruto de uma estratégia contaminada pela falta de perdão. Um sentimento ruim que bate, e isso é a falta de perdão. Então o administrador vai lá e faz exatamente o que José mandou. José vai lá, fala para ele faz. No outro dia eles acordam cedo, pegam os sacos de mantimento, colocam nos seus jumentos, nos seus animais de transporte de carga e vão embora. Aí José vai lá cedinho, acorda o administrador e fala, olha, eles já foram, vai atrás deles. E o administrador vai atrás deles. E aí o administrador pega, chama eles, para eles lá no caminho e fala, olha, alguém roubou a taça do meu senhor. Como é que vocês fizeram isso? Vocês foram tão bem recebidos. Aí, amado, você imagina, por que eu estou falando que é a conjunção, né? Olha que plano astucioso de José. E olha a culpa deles, né? Eles aí começam a chorumingar. E aí eles falam, que é isso? O que nós fizemos? Nós não fizemos nada disso. E realmente eles não fizeram, né, amado? Então, assim, eles fizeram muita coisa, né? Os irmãos de José têm culpa, muita culpa no cartório, né, amado? Mas eles não fizeram esse lance da taça. E aí eles começam a questionar, não. Que é isso? A gente trouxe o dinheiro de volta que vocês deram. A gente trouxe o dinheiro de volta, a gente não queria. Como é que a gente que trouxe o dinheiro de volta vai levar, vai roubar ouro e prata da casa do teu senhor? Nada disso, nós não fizemos isso. Olha, vamos fazer assim, vamos baixar os sacos aqui de cereais, vamos colocar no chão. O saco de quem for achado a taça, esse será escravo. Ah, amado, todos nós, eles falam, todos nós seremos teus escravos. Ah, amado. Colocaram os sacos de cereais no chão. E aí começa a abrir, diz a Bíblia, que o administrador começou a verificar os sacos do mais velho até o mais novo. Óbvio, né, amado? Ele tinha escondido a taça, ele sabia que estava em Benjamim. Então isso tudo era para causar um suspense. Não sei se os amados estão entendendo o requinte de crueldade desse castigo que José pensa. E aí ele começa, né? Deve ter começado por Rúben, e assim foi até chegar em Benjamim. Quando chega em Benjamim, amado, que abre a boca do saco de cereal, que sai a taça, amado, ali a casa literalmente desabou, a casa literalmente caiu, você imagina.
Tá todo mundo inocente, tá todo mundo sabendo que ninguém cometeu nada. De repente aparece aquela taça escondida na boca do saco de cereal de Benjamim. Logo de quem, amado? Benjamim, o filho mais novo, mais queridinho do papai, que agora estava vivo, amado. A coisa pegou. Eles começaram a questionar, eles falaram com ele, não, peraí, todos nós então vamos ser escravos, nós vamos voltar contigo, tal. E aí eles voltam, eles são trazidos de volta à presença de José. E quando chega na presença de José, José começa um discurso, que aí você vai entender o que eu estou te falando. José começa a falar com eles, olha, como é que vocês pensam que ia fazer uma coisa como essa, levar a minha taça? Essa taça, amada, curiosidade, tá? É uma taça de adivinhação. Naquela época, no Antigo Testamento, principalmente antes dos profetas de ofício mesmo, era muito comum os homens utilizarem meios naturais da natureza, observação da natureza, e objetos, né, para adivinhação. Eles chamavam nessa época de adivinhação. Então a revelação se dava por adivinhação. E era comum a observação da natureza, o caminhar da natureza, a mudança dos ventos, da lua, do sol, né? E objetos como se fossem objetos de estimação, e até animais de estimação também eram utilizados para a adivinhação. A arte da adivinhação. Não fica claro para a gente se José realmente utilizava essa taça para adivinhação. Como José era um homem de revelação por parte do Espírito de Deus, é bem provável que ele achava que utilizava a taça, né, amado? Se é que ele utilizava, tá? Mas na verdade era o Espírito de Deus que estava sobre ele, que fazia ele ter a revelação das coisas. Amém, querido? Amém? Até aí tudo entendido? Então, beleza. Ele chega e fala, e aí eles se colocam para ser escravos dele, mas meio que para tirar Benjamim da jogada. Só que José quer Benjamim. E aí José vira e fala assim, olha, longe de mim querer fazer de todos vocês escravos. Eu quero só o mais novo, eu quero só o mais moço, só ele será meu escravo. E aí, amado, Judá toma a palavra de novo, assim como tomou no episódio passado com Jacó, né? Passado não, né? Desculpa, retrasado com Jacó. Ele toma a palavra de novo e aí ele começa a falar. E é aí que eu quero ler com você. Verso 17, tá, amado? Longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto do seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse, meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos seus ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra o seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor, perguntou os seus servos, você tem pai ou mais algum irmão? E respondemos ao meu senhor, temos um pai já velho, um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, que era José. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama, Benjamim. Então o Senhor disse a estes, os seus servos, tragam o jovem para que eu veja. Respondemos ao meu senhor, o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então o meu senhor disse a estes seus servos que se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão meu rosto. Verso 24. Vai vendo, amado, a exposição de Judá. Judá está fazendo uma defesa aqui. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, repetimos a ele as palavras de meu senhor. O nosso pai disse, voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos. Porque não podemos ver a face do homem, esse homem é José, tá, amado?
se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim. E eu disse: certamente foi despedaçado e até agora não mais vive. Se agora vocês me tirarem também esse da minha presença e lhe acontecer alguma coisa, algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto do meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma do seu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos do nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante do meu pai, dizendo: se eu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo do meu senhor, e que o jovem volte para seus irmãos, porque como poderei voltar ao meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Aí continua no 45, tá, amado? Só que aí vamos deixar para o próximo episódio. O que eu quero falar hoje para você é que Judá toma uma postura de homem. Pela primeira vez a gente vai ver. A gente até que viu no capítulo 42, Judá se posicionando de uma forma mais responsável diante do pai. Mas agora a gente está vendo Judá tomar uma postura de homem. E sabe, amados, às vezes nas nossas vidas as coisas não acontecem porque nós não tomamos postura de homem. E eu estou falando aqui com servos e servas, homens e mulheres. E quando eu quero falar postura de homem, eu estou falando de uma postura madura e responsável. Às vezes, querido, as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos uma postura madura e responsável diante das dificuldades. Até então, no decorrer de toda essa história, e aqui a gente pode falar que a gente tem 22 anos no mínimo de história, desde que eles jogaram, né, o irmão deles na cisterna, que eles fizeram esse monte de besteira, a gente vai ver um monte de batatadas dos filhos de Jacó. Pela primeira vez, eles assumiram o que a gente chama de responsabilidade. E sabe, querido, Deus está procurando servos e servas que tenham a capacidade de assumir a responsabilidade, que sejam responsáveis. Sabe por quê, amados? Porque a gente está lidando com uma série de líderes que são moleques. A gente está lidando com pessoas que estão lidando com o Evangelho, com a Palavra de Deus, de forma menina. Ou seja, de uma maneira infantil, de uma maneira imatura, de forma irresponsável. E são vidas. Ninguém se responsabiliza por ninguém. Ninguém pega a carga de ninguém para carregar. Aquelas palavras de Jesus que diz que caminhará a 2ª milha, levará a carga por mais 1 milha. Não, essas palavras desapareceram das nossas Bíblias, principalmente na vida dos líderes. E se você é líder e está me assistindo, tome jeito, comece a se consertar. Judá aqui, ele tem uma postura de homem, Judá tem uma postura responsável. Pela primeira vez, Judá se coloca como homem, Judá se coloca como uma pessoa que está à frente dos irmãos. Veja que Rúben, que é o irmão mais velho, ele não fala nada. Judá toma a frente, e isso é postura. A postura não tem idade, a postura ela não tem números de anos passados de maturidade, mas sim experiência. Judá havia passado algumas experiências que eu já relatei aqui. E sabe, amado, às vezes Deus está esperando que nós tenhamos uma postura. E sabe que postura que Judá tomou? Fica com a minha vida no lugar do jovem e libera o jovem. Quantos de nós, amados, estamos dispostos a entregar a nossa vida para salvar e livrar a vida de outros?
queremos o bônus da liderança, queremos o status da liderança, queremos os privilégios da liderança, mas nós não estamos capacitados e nem dispostos a dar a nossa vida em troca da vida de alguém. Agora, a postura de Judá era uma postura que estava deixando a culpa de lado. Pela primeira vez eles falaram a verdade. Eles falaram a verdade para José. Eles começaram a falar a verdade para José. E eles falaram, olha, essa é a verdade. Se nós voltarmos sem esse menino, nosso pai morre. E eles sabiam do tamanho do amor que o pai tinha por aquele jovem. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, amado. Quantos de nós temos a consciência do amor que o nosso Pai do céu sente por cada pequenino desse, por cada irmão mais novo desse que ainda não foi ganho para Jesus? Quantos de nós estamos dispostos a declarar e confessar do amor que o nosso Pai Celestial sente por cada pequenino desse, e a ponto de entregar e falar, fica com a nossa vida e libera a vida desse mais novo? Pela primeira vez os irmãos de José agiram com maturidade. Pela primeira vez os irmãos de José agiram com responsabilidade. E isso vai tocar o coração de José, mas a gente só vai tocar nisso no próximo episódio. Mas o que eu quero ministrar na tua vida é que chega, amado. A gente precisa ter uma postura, sim, de maturidade, de responsabilidade diante do Pai. E que sim, que a nossa postura de servo, que a nossa postura de filho seja a de tomar o lugar do mais vulnerável, a de tomar o lugar daquele que precisa, a de tomar o lugar daquele que não tem culpa, mas está sendo acusado de alguma coisa. Quantos de nós têm coragem de fazer isso? Que a partir de hoje, amado, essa palavra possa entrar no teu coração e que você possa ter uma postura mais responsável, uma postura mais madura, uma postura de filho que você é de Deus, e que você possa ter coragem de deixar a tua vida penhorada pela vida de alguém. Amém, amado? Que essa palavra possa entrar no teu coração, que essa palavra possa, apesar de ser uma palavra dura, que ela possa transformar a tua vida e te fazer refletir sobre tudo que nós já fizemos na nossa vida. Assim como aqueles homens tiveram no capítulo 44 a oportunidade de refletir sobre tudo que eles fizeram de errado na vida deles. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.